Convidado deste jornal, Filipe Alves, é diretor do Diário de Notícias. Filipe, boa tarde. Obrigada pela tua presença. Vimos aqui já o Presidente da República nesta iniciativa, nesta presidência aberta, que de resto já tinha anunciado logo que tomou posse. António José Seguro não perdeu tempo e visitou os locais afetados pelas intempéries do início do ano, mas também aqueles que já deviam estar preparados para os incêndios do verão. Exatamente, e repara que Seguro, já durante a campanha, Seguro, de todos os candidatos, foi talvez aquele que conseguiu fazer uma campanha mais centrada no interior e muito contacto com as autarquias locais, com as forças vivas das regiões, ou seja, fora de Lisboa e Porto, fora dos grandes centros urbanos. E de facto... A lembrar que ele próprio é do interior e também... Exatamente, exatamente da Macor, portanto é uma pessoa que conhece bem o interior e fez muita da sua campanha, até quase um trabalho de formiguinha, quase silenciosa, debaixo do radar dos mídias. Ele foi trabalhando esse caminho e é de facto importante do ponto de vista simbólico o facto desta presença aberta incidir nessas regiões e estar a levantar esses temas que mencionaste, o tema dos apoios para as empresas e para as famílias que foram afetadas pelas tempestades. Que ainda não chegaram. Que infelizmente é uma situação que não é a primeira vez que acontece e que nos deve preocupar a todos, porque quando o Estado diz que vai apoiar, devia ser mais célere nessa atuação. Havia essa promessa de resto também. Estamos a falar além do aspecto humano, há também o aspecto económico. Estamos a falar de uma região que representa cerca de 16% do nosso PIB. Portanto, quando temos empresas paradas e pessoas sem trabalhar, no fundo, há todo um prejuízo para a economia nacional que depois todos perdemos. E depois há a questão dos incêndios, que de facto o caminho tem que ser a prevenção e não o andarmos sempre atrás do prejuízo. E a prevenção passa, sobretudo, por uma boa gestão do território, pela limpeza das florestas e sobretudo, dos terrenos que estão abandonados. Há muitos terrenos que, como sabemos, há milhares de propriedades, que muitas nem sequer sabem quem são os donos, e outras são propriedade de pessoas, por exemplo, idosos ou pessoas doentes que não têm meios nem saúde para poderem fazer isso. Ou seja, em resumo, é preciso uma atuação muito atenta por parte das autoridades e um esforço concertado para enfrentar esses desafios. Estes alertas do Presidente da República, parece-te que vão surtir algum efeito na classe política? Não sei se vão surtir algum efeito, mas não deixa de ser uma tomada de posição que mais tarde, sobretudo se a época de incêndios for desafiante e sobretudo se o clima deste ano se tivemos um inverno difícil. Imagina que o verão também é um verão muito seco e aí aumenta logo o risco de incêndio. Ou seja, eu acho que o Governo tem mesmo de prestar atenção a este alerta, porque é um alerta que mais tarde, se alguma coisa correr mal, vai-lhe ser sacada a responsabilidades e, portanto, Seguro faz bem e acho que é um bom exercício do seu Ministério de Influência em colocar este tema na agenda. Olhando para a atualidade internacional, temos este countdown, de resto estamos a mais ou menos 8 horas de perceber o que é que vai acontecer, é o tempo limite que Donald Trump deu ao Irão para reabrir o Estreito de Hormuz, numa altura em que o mundo está todo em suspenso, a economia reage de forma negativa, com esta incerteza, as bolsas nos Estados Unidos, principalmente o Nasdaq, o índice económico tecnológico, a abrir no vermelho. Sim, aliás, o grande problema para os mercados é a incerteza. Claro. E um cenário destes, há aqui um fator que por vezes não temos em conta, é que mesmo que tudo corra bem, vamos supor que hoje era assinado um cessar-fogo, que os dois lados ganhavam juízo. É altamente improvável, mas vamos esperar, tudo pode acontecer. Que se resolvia o problema e que o Estreito abria. A reposição da normalidade não seria uma coisa instantânea. Demorar meses e mesmo assim o choque energético continua a fazer sentido e acho que há aqui um tema que é urgente, que é os países sozinhos, mesmo os grandes países como a China, por exemplo, não vão conseguir enfrentar este choque energético sozinhos. E nós temos de trabalhar juntos. Obviamente Portugal está inserido no espaço europeu, mas é preciso as medidas que se possam tomar para enfrentar essa crise energética e alimentar que se aproxima. Sim. Têm que ser tomadas em conjunto. Porque não adianta nada um país, por exemplo, assegurar que tem petróleo suficiente para 6 meses ou para um ano se os seus parceiros comerciais não tiverem. Isso significa que as suas exportações vão sofrer. Ou seja, no mundo interligado em que nós estamos... Mas como é que isso se pode trabalhar já?
Isso aí é que se distinguem os estadistas dos políticos de faz de conta da ocasião, não é? Porque de facto é preciso um trabalho de antecipação e porque a situação não é só a questão da guerra em si, é todo os choques, que todos os choques estão associados a esta situação, nomeadamente no plano alimentar. O facto de 20% dos fertilizantes passarem também por aquela rota cria aqui um problema muito grave, sobretudo nos países que por exemplo, no chamado sul global, podemos ter uma crise alimentar gravíssima e isso pode agravar ainda mais o tema das migrações, por exemplo, e obviamente vai ter também impacto nos preços dos alimentos nos países ditos desenvolvidos. E depois há a questão do acesso ao petróleo e aos combustíveis. Nós já temos alguns países europeus que já estão a tomar medidas de racionamento, por exemplo, nos combustíveis de avião, por exemplo. Nós sabemos que quando a guerra começou, Portugal tinha 3 meses de combustíveis, de reservas. Já passou um mês. Já temos 2. Se calhar era importante perceber o que é que está a ser feito para o futuro. Até porque isso também implica a nossa economia. Implica tudo e repara, é a atividade industrial, são os transportes, é o turismo, ou seja, é uma situação que tem efeitos em cadeia muito grandes e essa visão negativa que os mercados estão a ter em relação a esta situação é porque os mercados normalmente antecipam os ciclos económicos e já se percebeu que o que vem a seguir não vai ser fácil. E depois há outra questão, que é que mundo é que vamos ter num mundo em que os Estados Unidos, que são a única superpotência com capacidade militar a nível mundial, imagina que essa superpotência deixa de ter aliados. E, portanto, é uma superpotência diminuída e o seu papel na arquitetura de segurança internacional vai ser muito diferente. E, portanto, há todo um contexto de incerteza, incluindo até em relação ao futuro do dólar, porque o dólar tem um papel central que tem no nosso sistema financeiro internacional devido ao papel dos Estados Unidos. Certo. E os Estados Unidos têm esse papel e essa supremacia militar, porque podem imprimir dinheiro quase infinitamente, porque têm o dólar. Ou seja, está tudo relacionado. E depois há a questão dos petrodólares. Ou seja, todo o sistema está montado de uma forma que esta guerra ameaça virar tudo ao contrário.